meu nome é Clara Gonçalves, eu sou diretora executiva do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, o UPTEC, e a nossa principal missão é aproximar a Universidade do mercado, das startups, das grandes empresas, desta comunidade toda que gira à nossa volta, que produz conhecimento. A UPTEC, no fundo, nasceu com um objetivo que foi perceber e tentar adicionar valor numa cadeia de valor que estava incompleta dentro da Universidade do Porto, porque a Universidade é grande, tem muita gente, tem muitos alunos, muitos investigadores, tem muita gente a aprender, tem muita gente a produzir, mas não tinha nada ou nenhuma estrutura que apoiasse esta gente que está a produzir e a produzir conhecimento naturalmente, os que quisessem vir para o mercado. Através da criação de startups, através da ligação à indústria, que é um bocadinho isto que nós fazemos, não é? Do ponto de vista da nossa missão. Nós estamos muito focados no apoio ao empreendedorismo e na criação, não é, de novas startups nacionais e internacionais. A UPTEC é o braço da Universidade de ligação ao mercado internacional. E isto para nós é excelente, não é? Porque temos cada vez mais massa crítica do mundo inteiro que vem para cá, que passa por cá e que nos abre os horizontes e que nos abre o conhecimento e as barreiras todas, não é? Para apoiarmos estes projetos que naturalmente nascem, grande parte deles para serem internacionais. E, no âmbito de uma estratégia a longo prazo, o nosso objetivo a 20 anos, a 30 anos, é nós temos aqui uma estrutura ligada à indústria que nos permite alimentar a investigação fundamental que é feita dentro da universidade. Aquilo que nós vemos aqui dentro é que a maior parte das empresas que nós temos aqui, destas startups, começam com Family, Friends and Fools e andam durante muito tempo assim. E aquilo que nós devemos pensar, ou pelo menos aquilo que nós pensamos muitas vezes é o que é que nós queremos que estes senhores sejam? Rápidos, que cresçam desmesuradamente e que depois sejam vendidos. O modelo que se vai buscar, o modelo económico, não é? Que gira à volta destas startups é um modelo muito americano, muito anglo-saxónico, não é? A nossa realidade é muito diferente, se olharmos para o resto da Europa, não é? 98% das empresas europeias são PMEs e aquilo que nós gostávamos de trabalhar para era criar aqui uma geração nova de PMEs, de novas PMEs, com uma cultura diferente e é para isso que nós estamos a trabalhar. E porquê? Em tempos de crise, são as PMEs que gingam melhor, não é? Porque são relativamente pequenas, têm processos ágeis e a perspectiva é esta, não é? É continuar com esta lógica, mas com gestores com um nível de qualificação completamente diferente, com tecnologia completamente diferente, com incorporação de processos, procedimentos, whatever, ok? E tendo em consideração as empresas que nós temos. Nós não andamos propriamente atrás, não é, do 1 billion company, não andamos, até porque não é essa a nossa realidade, ok? Se existir alguma, ótimo, fantástico. É mais uma bandeira. E nós temos 2 ou 3 bandeiras a esse nível, não é? De empresas que estão a ser altamente investidas, que estão em vários mercados, mas se nós olharmos para o turnover, ele ainda não existe, não é? E são empresas que estão há 3, 4, 5 anos, não é? E continuam a ser consecutivamente investidas. E este hype todo e esta loucura desenfreada que existe à volta das startups e destes movimentos todos estão a esquecer um bocadinho, não é? O que está para trás. E o que está para trás conta muito. E eu acho que essa é a grande vantagem de estar ligado a uma universidade, não é? É nós termos o poder de, em qualquer sítio onde entramos, alguém nos ensina a pensar. E alguém nos ensina a pensar de forma construída e de forma pluridisciplinar. Eu não penso só em machine learning, eu não penso só em deep learning ou em inteligência artificial. Eu tenho que pensar isto, não é? Concertado com outras áreas ligadas mais à filosofia, à sociologia, à criatividade, ao design, às componentes mais artísticas. E eu acho que é por aí que nós temos que construir o modelo de apoio a estes projetos. Tivemos no ar a Rádio Miúdos a abrir uma semana dedicada à edição 2017 do Prémio Nacional das Indústrias Criativas. Ouvimos o projeto Sound Particles, que já chega a Hollywood, experimentámos a City Check, que ajuda famílias em viagem, ficámos a conhecer as infografias da Data Tailors e os jogos da Undercover. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tudo está bem. Às vezes fazes de... A Rádio Miúdos começou com um sonho da atual diretora, da Verónica Milagres,
que há muitos anos tinha a ideia de montar uma rádio para miúdos em português. Quando começou a democratização dos tablets, dos telemóveis, achámos que era a altura ideal para começar uma rádio e o meio ideal para chegar onde nós queríamos. Já chegamos a mais de 170 países, temos 21 miúdos a trabalhar connosco no próprio estúdio e uma dezena e meia de correspondentes ativos em Portugal, em Cabo Verde e em Inglaterra, e estamos a conseguir chegar onde queríamos, que é dar aos miúdos a possibilidade de eles próprios falharem, experimentarem um meio que, afinal, em termos técnicos, eles aprendem rapidamente e depois, em termos de comunicação, vão aprendendo, de forma a que, daqui a uns anos, se continuarem connosco, poderão tornar-se profissionais nas várias áreas que uma rádio, que um canal de rádio pode proporcionar. Imaginas essas histórias tipo era uma vez, baby, eu sou a folha em branco dos romances que lês. O Sound Particles é provavelmente o primeiro software nativamente 3D para áudio, ou seja, não estamos a misturar sons por simplesmente uns em cima dos outros, não, estamos a colocar sons em espaços 3D e estamos a utilizar conceitos de microfones virtuais que realmente não existem apenas dentro do computador, mas que vai desta forma ter um realismo muito mais interessante e que consegue fazer trabalhar o áudio de uma forma completamente nova, diferente das últimas décadas, que sim senhora, houve alguns progressos, mas continua a ser o mesmo workflow de simplesmente misturar sons uns em cima dos outros. Para criar todas estas experiências e todos estes sons tridimensionais particularmente interessantes para o cinema e para contar a história. O City Check o que permite é às famílias jogarem diferentes jogos contextuais quando visitam uma cidade. Selecionam os pontos de interesse que realmente querem ver numa cidade e, utilizando a aplicação, que tem a base da localização das pessoas, seguem pelo mapa e, quando chegam perto de um ponto de interesse, conseguem jogar diferentes jogos que têm a ver com esse ponto de interesse. Desta maneira, as crianças ficam entretidas, os pais conseguem ir aos sítios onde tinham planeado ir anteriormente e assim os jogos têm um conteúdo pedagógico e divertido que une toda a família. As crianças, quando estão a jogar a aplicação, vão ter a personagem principal logo de início, que é o Mati, que é um bulldog inglês, e é com eles que vão criar uma relação muito especial. E o objetivo e a missão das crianças é ajudarem o Mati a encontrar amigos, e eles têm que viajar o máximo possível para encontrar o maior número de amigos possível do Mati. Todos os dias nós estamos rodeados de muita informação que nos chega das mais variadas formas, desde as tabelas em Excel até os gráficos que aparecem nos jornais, e o que nós queremos fazer é tornar esses dados mais fáceis de interpretar. O nosso produto aplica sempre ao meio digital porque o tipo de conteúdos que se produzem no digital e o tipo de conteúdos que se produzem no papel é completamente diferente. Nós no digital temos toda a liberdade para fazermos o que nós quisermos, não é? Ao contrário do papel em que nós temos de apresentar todos os números, todos os dados e os gráficos não se mexem, nós queremos fazer com que os gráficos se mexam, não é? Queremos torná-los animações. Há infografias que se tornam virais porque são de facto interessantes e que abordam os problemas e os temas de formas que nós nunca pensámos que seria possível. All we do is hide away. All we do is hide away. O Undercover é um acessório que se aplica em qualquer tablet e que permite, em atividades como jogos de cartas, de dominó ou jogos de quiz, esconder o jogo entre os intervenientes. Hoje em dia as crianças têm como principal brinquedo o seu tablet. Isso faz com que certas atividades sociais que nós tínhamos quando éramos crianças deixa de fazer sentido para eles. O que nós queremos é revisitar todos esses jogos que nós fazíamos, como jogos de cartas, jogos de tabuleiro, e adaptá-los a esta nova realidade. Os miúdos adoram tablets, os miúdos adoram jogos digitais. Nós gostamos que eles tenham também experiências sociais reais. Então criámos aqui o que achamos que é o melhor de dois mundos.
jogos sociais reais, em que as pessoas interagem umas com as outras, em que competem saudavelmente umas com as outras, mas num ambiente usando o digital como o foco da ação. Wanna be the right way round. Eu tenho muitos sonhos, se calhar tenho sonhos demais, mas eu só sei viver assim. Eu posso falar num objetivo no qual ando extraordinariamente empenhada, porque eu sei que nós temos muito potencial e eu sei que se tivermos mais espaço, nós temos mais projetos. E o meu objetivo é alargar o espaço. Se nós conseguirmos ter aqui um conjunto de infraestruturas para disponibilizar estas empresas, eu acredito que, mais uma vez, nós vamos conseguir crescer noutras áreas que são estratégicas, quer para o país, quer mesmo para a comunidade internacional. E nós temos esse potencial e nós sabemos que conseguimos. Não é ter mais um edifício porque as coisas têm que ser grandes, não. É ter mais uma estrutura porque nós estamos cheios e porque nós estamos cheios de novos desafios. E não conseguimos responder, infelizmente não temos espaço.